e nos permitiu também vencer as maiores dificuldades e virmos a essa casa, buscar e encontrar o nosso conforto, aquilo que sempre precisamos. Estamos no período próximo ao Natal, e como é normal neste período, sempre se faz os assuntos em torno de Jesus, porque é Ele a figura principal. Hoje, então, estaremos falando sobre Ele como modelo e guia da humanidade. Então, temos Ele aí, sempre é tão bom olhar essa figura de Jesus. O nosso tema ficou assim, eu fiquei pensando como começar, né? Mas então, nós temos que começar por Kardec. Kardec, ao compilar o nosso livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação, ele também teve essa dificuldade. Ele ficou, são tantas informações, são tantos ensinamentos, como nós vamos conseguir vencer para nos aprumar, para seguir esses exemplos? E ele faz, então, a pergunta para os espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Simplesmente eles respondem: vede Jesus. Jesus é o guia e o modelo dentro daquilo que ele ensinou enquanto esteve aqui e até mesmo através dos seus profetas. Os espíritos superiores nos ensinam que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para nos servir de guia e modelo. Significa dizer que Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Nós sabemos que somos perfectíveis. Nós estamos aqui na caminhada, encarnação em encarnação, na busca dessa perfeição. Então, ele é o nosso modelo para que nós consigamos chegar a este patamar evolutivo. Deus o oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque ele, sendo mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, ele tinha sempre, como todos nós, esse suporte do Pai para trabalhar, para vencer, estando aqui nessa ambiência tão difícil para ele. Logo vamos entender um pouco mais. E quem é Jesus, então? Ouvimos dizer, Jesus, aquele menino que nasceu, que depois morreu para nos salvar, que nos ensinou, que esteve aqui. Mas quem é Jesus? Que tipo de espírito é Jesus? No livro A Caminho da Luz, é um livro muito maravilhoso, para quem não o conhece, não leu, é um livro de grande, que nos traz bastante conhecimento, é um livro histórico, que vai relatando sobre toda a evolução da humanidade na Terra. Então, diz Emmanuel nesse livro, que Jesus é um dos membros divinos de uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Vejam só quem é Jesus, né? Assim como estes outros que fazem parte dessa comunidade de espíritos puros, junto com ele, que dirigem todos esses sistemas que estão aí no nosso universo. Jesus é um deles. Eu lembro que uma vez eu tive um impacto 2 vezes em relação a Jesus.
Como católica, eu estava iniciando na doutrina espírita. E num dos estudos que eu participei, foi falado que Jesus não é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Como assim? Aquilo, eu levei um susto, né? Porque a Igreja Católica diz que Jesus é Deus junto, né? Deus Pai, Deus Filho. Então, eu fui aprendendo aos poucos dentro da doutrina que ele não é Deus, mas ele é um Espírito maravilhoso, é Filho. Ele fez toda uma caminhada como nós estamos aqui em outros planetas, porque na Terra ele só encarnou uma vez, e nós já vamos saber por quê. E esta comunidade, então, de seres angélicos, a qual Jesus faz parte, se reuniu nas proximidades da Terra para definir a vinda de Jesus. Esses todos espíritos angélicos se reuniram, então, nas proximidades para definir por que Jesus precisava vir, né, a vinda dele para essa terra. E essa comunidade se reuniu mais uma vez antes. A primeira reunião foi para a formação do nosso orbe. Foi quando recém se desprendia a nebulosa do sistema solar que iria formar aquela massa incandescente que iria formar o nosso orbe. E Jesus, então, reunido com esses mesmos membros angélicos, estavam definindo as diretrizes do nosso planeta. E ele vindo como sendo a direção desse planeta, dirigindo a sua formação e depois todo o seu desenvolvimento aqui mesmo. Seu desenvolvimento da Terra, né? Não dele, Jesus. Vamos lá. E tem mais, né? Essa comunidade, já disse Emmanuel nesse mesmo livro, que já foi revelado por espíritos superiores, que eles vão se reunir mais uma vez para solucionar os problemas atuais da Terra. Vejam que a situação não é tão fácil, e é nisso que nós temos que nos atentar, então, aos exemplos de Jesus. Então, por que ele, sendo um espírito tão elevado, decidiu encarnar na Terra? O mundo era um grande rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma fonte de vaidades. Já se passaram 2000 anos que ele veio. Ele se preparou mais ou menos 1000 anos para vir. Então, quando se decidiram que ele viesse à Terra, já passam mais de 3000 anos. E parece que a preocupação não mudou muito, né? Cada povo fazia da religião uma fonte de vaidades. Sua encarnação foi uma missão de elevado propósito, que era realmente trazer a humildade, abraçar e nos encaminhar para um caminho de luz, de fraternidade, de amor. O Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Renovou a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância, do perdão, porque ele disse, eu não vim destruir a lei, lá no primeiro capítulo, né, do Evangelho. Mas ele precisava renovar, ensinar, mostrar algo mais, porque na lei de Moisés, Deus era um ser vingativo. Aqueles que erravam sofriam as consequências de Deus. E Jesus veio então mostrar Deus como um pai. O pai que orienta, o pai que ajuda, o pai que está presente. Veio ensinar que a vida definitiva não está na Terra, mas no plano espiritual. E nós vemos ainda ouvimos muitas pessoas dizer, morreu, acabou. Lê do engano, né? Isso aqui é uma passagem onde nós estamos para aprender, para melhorar,
para poder, no nosso retorno, estar um pouco melhor. Então, aqui temos uma figura de Jesus ensinando como ele fez tantas vezes, nas montanhas, nos vales, nas ruas, nas casas. Por que Jesus, então, é modelo e guia? Já sabemos quem é Jesus, né? Por que ele é modelo e guia? Porque ele veio ensinar quem é que é um modelo. Quando nós queremos fazer algo que não conhecemos muito bem, precisamos de uma referência. Então, Jesus é essa referência para nós, este modelo. Veio mostrar os caminhos e a maneira de se reconciliar com Deus para que o nosso retorno ao plano espiritual com a desencarnação aconteça em uma condição melhor. Que nós possamos, através dos seus ensinamentos, né, nos melhorar, nos renovar, nos transformar. Seus ensinamentos, baseados no amor e na fraternidade, são a expressão mais pura da lei divina. Foi o que ele veio basicamente ensinar, a lei de Deus, que estava esquecida, desconhecida. É modelo e guia, por quê? Porque ele não apenas ensinou, mas viveu seus ensinamentos, curando os doentes, alimentando os famintos, confortando os aflitos. Ele é o exemplo perfeito do amor incondicional, da humildade, serviço e obediência a Deus, aonde ele nos deu um grande ensinamento de humildade. Quando ele lavou os pés dos seus apóstolos. Pedro não queria. E ele disse, se não aceitares, não estarás comigo. Então, também ele disse, aquele que quiser ser o Senhor, seja o servo. É isso que ele ensinou. Nós não temos que querer ser maiores e melhores uns que os outros. Estamos todos nessa caminhada. E a humildade é um dos grandes caminhos para a nossa salvação, para nosso crescimento espiritual. Segue-me. E ele o seguiu. Era assim que ele chamava os cristãos a segui-lo, imitando suas atitudes e buscando viver de acordo com o seu evangelho, com compreensão, entendimento, para encontrar, então, propósito e direção. E mais, exercitando o amor, pela prática da caridade, porque caridade é o amor em ação, como o único caminho para Deus. O que ele disse? Quando o doutor da lei lá chegou para ele, mestre, para tentá-lo, né? Qual é o maior mandamento? E ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos. Disse mais, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. E o que nós queremos que os outros nos façam? Né? Que não reclamem de nós. E nós, então, também vamos reclamar menos. Vamos tolerar mais, perdoar, mostrar consideração e amor, afastar ódio, irritação, que isso normalmente provém do orgulho e do nosso egoísmo. Uma pessoa orgulhosa tem muita dificuldade de ouvir uma crítica, não aceita, se enraivece muitas vezes. Julgar menos, orar mais, não coloquei, mas orar, a oração, Deus instituiu a oração. E disse mais, pedi e recebereis. Buscai e achareis, porque aquele que pede com sinceridade, com sentimento, com verdade, ele vai receber conforme aquilo que ele precisa na hora que ele precisar.
Deus age conosco através uns dos outros. Então, amar, julgar menos e amar mais, muito mais, sempre. Sempre buscar dentro de nós o amor, porque ele nos dá a capacidade da tolerância, da paciência, de tudo aquilo que nós precisamos para o bom convívio. Entender que somos diferentes uns dos outros. Temos tempos de crescimento, de evolução diferentes. E estamos juntos para aprendermos uns com os outros. E temos o que, então, para nos ajudar? O Evangelho. O Evangelho de Jesus, este é o caminho. Se nós lermos o Evangelho, passo a passo, capítulo a capítulo, nós vamos ver como estão ali todas as respostas. Tudo que nós precisamos saber para nos ajudar a vencer as dificuldades. A mensagem cristã, cedo ou tarde, triunfará. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo a resistência das trevas. E isso nós sentimos, né? Nós percebemos. A má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força conspirarão contra ele, mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Simonia, só para explicar, porque nem sempre a gente consegue alcançar. A simonia é as vendas de indulgência, vendas de coisas sagradas. Não, tu dá tanto para a igreja que teus pecados estão perdoados. Isso é simonia. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará. Nós tivemos exemplo ano passado. Que coisa mais linda a fraternidade que se reuniu para ajudarmos uns aos outros. De todas as formas, braçal, em dinheiro, em alimentos, de tudo, em recolhimento, recolhendo aquelas pessoas necessitadas. É isso, nos dias de flagelo, nós nos voltamos para ele. E a humanidade se voltará tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha. E através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade, a vida. Jesus nos disse, amai-vos, instruí-vos, porque através da instrução que nós temos o conhecimento. Conhecimento intelectual é importante, porque faz parte da nossa caminhada, da nossa vida terrena. Conhecimento espiritual mais importante, porque é o que vai nos dar a sabedoria, vai nos ajudar a desenvolver o amor. Porque é só através do conhecimento que nós encontraremos a verdade. E ele disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque não há nada que nos atrapalhe a visão de saber o que é certo e o que é errado. Porque isso está dentro de nós. A verdade já está em nós, mas nós temos que entendê-la, estudando, conhecendo, lendo através do Evangelho. Está aí o nosso código de vida, código moral, código que nos mostra os caminhos. Jesus, modelo e guia da humanidade para todo o sempre. Trabalhemos por Jesus. Nós somos chamados ao grande labor e o nosso mais humilde dever é responder aos seus apelos. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Às vezes nós dizemos assim, mas eu não estou preparada, eu não consigo, eu não posso ainda. Mas Jesus prepara os escolhidos. Nós só temos que nos colocar à disposição para o trabalho, para estar com Ele. Pergunta a ti mesmo, vamos nos perguntar, já estou seguindo Jesus? Como eu sei se eu estou seguindo?
estou indo no centro espírita, eu já estou lendo muitas obras, mas isso é prática exterior. Seguir Jesus é trabalhar em nós o amor, a caridade. E assim nós vamos sentindo a presença do Mestre junto de nós. Porque Ele está quando nós nos colocamos à sua disposição. Então eu estou seguindo Jesus, como é que eu estou me sentindo? As dores estão mais leves, deixam de existir? Não. As dores continuam, aquilo que eu preciso aprender, mas não é tão agressiva no meu sentimento. Eu me sinto leve. E se eu estou caminhando, e se eu estou vivendo, e se as coisas chegam para mim, as dificuldades, mas eu não me desequilibro, eu sei que eu estou seguindo Jesus. Eu já estou com Ele e Ele está conosco. Já o tenho como meu modelo e guia, as duas questões se respondem. Então, que essa seja a nossa reflexão para este Natal. Sermos melhores, fazermos o nosso melhor. Que Jesus nos abençoe muito, sempre Ele nos abençoa, que nós possamos nos abrir para Ele, nos colocar, ter bom ânimo, ter vontade de fazer sempre o nosso melhor. Muita luz e paz, que Ele nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.